Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre as recentes considerações publicadas na Anestesia e Analgesia, nesse ano de 2023, comparando prós e contras na avaliação de pacientes com stent coronariano na realização de cirurgia ambulatorial. A cirurgia ambulatorial, ela é destinada a pacientes que são teoricamente rígidos ou têm alguma doença crônica considerada de risco moderado, uma doença crônica que não o limita em relação às atividades diárias, considerado ASA 2, e assim são pacientes que podem eventualmente ser internados, aqueles pacientes abaixo de 50 anos, acredita-se hoje que não necessitam inclusive de exames pré-operatórios, acima de 50 anos, a avaliação cardiorrespiratória exames laboratoriais relacionados à parte de hematimetria e glicemia, e naqueles pacientes com alguma comorbidade, a avaliação dessa comorbidade com consulta com especialista ou através de realização de exames subsidiários. Então, a anestesia ambulatorial veio para reduzir custos, melhorar a, é, a flexibilidade e a rotatividade de cirurgias e permitir que o paciente consiga deambular e fazer alguma atividade para reduzir riscos, inclusive de embolia pulmonar, trombose venosa profunda, entre outros. A cirurgia ambulatorial surgiu a partir de 1940, depois de avaliações de alguns estudos que mostraram, até na Segunda Grande Guerra, mas também já em 1940, no Canadá, já se havia algumas atividades cirúrgicas, como hernio-rafia, sob anestesia local, com paciente ambulatorial. E isso veio trazendo no início, uma novidade interessante e, com o tempo, uma novidade bastante, uma evolução bastante importante no surgimento de vantagens tanto para o sistema de saúde quanto também para o paciente, que pode retornar para o seu lar e ter o conforto da sua casa. A prevalência de doença coronariana vem aumentando ao longo do tempo, a quantidade de pacientes utilizando stents vem aumentando, tanto devido à melhor qualidade de atendimento, com melhor prestação de socorro àqueles pacientes coronarianos agudos, mas também ao aumento de surgimento de pacientes coronariopatas, inclusive por causa do aumento da expectativa de vida. Em geral, esses pacientes acabam voltando para algum tipo de cirurgia, e acredita-se que uma média de 25% dos pacientes portadores de stents vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia nos próximos 2 anos. E, normalmente, esses pacientes vêm em terapia dupla antiplaquetária. É importante saber o manuseio dessa terapia dupla antiplaquetária na atenção do preparo do paciente para a cirurgia. Se suspende, porque se mantiver, o paciente pode ter hemorragia, ou se mantém, porque se suspender, o paciente pode ter algum fenômeno tromboembólico, e isso é de extrema importância. O balanço, o equilíbrio entre esses dois riscos o ponto-chave na determinação da tomada de decisão quanto a suspender ou manter essa terapia. Em relação à cirurgia ambulatorial, as unidades ambulatoriais são classificadas em tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 é o consultório adaptado para pequenos procedimentos sob anestesia local. O tipo 2 o consultório, clínica ou unidade assistencial que comporta uma sala com possibilidades mínimas de cuidados anestésicos ao paciente, onde as cirurgias podem ser realizadas com anestesia local, loco regional, com ou sem sedação. E as unidades
tipo 3 são aquelas que já têm uma possibilidade de manutenção do paciente para pernoite, caso haja alguma intercorrência, a infraestrutura da clínica permite esterilização de material, permite oferta de alimentação, entre outros, como vamos ver mais detalhes agora. Então, em relação à unidade ambulatorial, ela vai ser considerada a unidade 3 quando tiver condições de esterilização de material, desinfecção do ambiente, registro dos procedimentos realizados e condições mínimas para a realização de uma anestesia. Existe a necessidade de ter garantia de internação, caso haja necessidade, e garantia de assistência pós-alta, pelo menos durante 24 horas, para orientação ou socorro do paciente em caso de intercorrência. A seleção do paciente também é importante, são pacientes, como eu disse, que são rígidos, que não têm comorbidade, ou se têm comorbidade, são comorbidades moderadas, controladas, que não alteram a sua qualidade de vida e são bem controladas ambulatorialmente. Os procedimentos cirúrgicos são aqueles que não necessitam de cuidados especiais, não há risco importante de sangramento, não há necessidade de indicação preventiva ou prévia de internação em UTI e outros tipos de cuidados específicos. E também a necessidade de um acompanhamento do paciente, de alguém com o paciente, tanto na internação quanto na alta hospitalar. Esse acompanhante deve ser um adulto lúcido, orientado, responsável e previamente identificado. Os critérios para a alta da unidade ambulatorial são bastante rígidos. O paciente tem que estar bem orientado, ele tem que estar com estabilidade de sinais vitais, pelo menos durante os primeiros 60 minutos, sem náuseas, vômitos, respirando bem, sem desconforto respiratório, com capacidade de ingerir, consegue andar, se não houver contraindicação pelo procedimento cirúrgico, obviamente, e o sangramento mínimo ausente. A ausência de dor de grande intensidade, o paciente consegue urinar e ele vai ter a informação, assim como o seu acompanhante, de toda a orientação do pós-operatório, verbalmente e por escrito, para que não haja riscos ao desfecho, né, daquele procedimento que foi realizado. Então, existe a necessidade do paciente e o acompanhante ter um contato dessa unidade ou de uma unidade de apoio a qual ele vai recorrer em caso de alguma intercorrência. Em relação ainda ao paciente coronariopata, é importante lembrar que a instalação do stent é uma intervenção percutânea coronariana, ela muitas vezes é salvadora de vida, porque o paciente a, com insuficiência coronariana aguda, com elevação de segmento ST, ele vai ter um aumento de mortalidade em 1% para cada minuto de atraso no seu tratamento. E a mortalidade em um ano aumenta em 7,5% com esse mesmo tempo de atraso. Então, é muito importante que esse paciente seja tratado imediatamente após o diagnóstico. O tempo porta-agulha deve ser de 90 minutos, com alguma folga se a unidade que atendeu primariamente o paciente não dispõe desse recurso. Aí vai negociar se ele vai ser transferido e aí tem uma tolerância de mais 30 minutos para compensar o tempo de transferência, mas se o tempo for prolongar mais que esses limites, a opção primária de fazer o uso de fibrinolítico para que haja a tentativa de desobstrução da artéria comprometida. E na instalação dos stents, a importância do risco tromboembólico no pós-procedimento
vai ser diretamente relacionado a vários fatores, principalmente quando relacionado a alguma cirurgia a ser realizada no paciente que colocou o stent. Então, a invasividade do procedimento é extremamente, diretamente relacionada ao risco tromboembólico. Cirurgias de grande porte, cirurgias abertas, cirurgias muito prolongadas vão aumentar a reação inflamatória do paciente e aumentar a circulação de citocinas pró-inflamatórias que são envolvidas na produção do desencadeamento de cascata de coagulação, podendo aumentar o risco tromboembólico desses pacientes. Então, é muito importante que esses pacientes submetidos a cirurgia de maior porte sejam submetidos a essas cirurgias em ambiente controlado, com apoio de terapia intensiva e monitorizado de maneira adequada. A indicação do stent, a indicação prévia para a colocação do stent que ele possui, também é de extrema importância, aqueles pacientes que têm coronariopatia complexa, várias estenoses ou estenoses localizadas em pontos mais delicados da coronária, são pacientes que muitas vezes, que geralmente têm um risco tromboembólico aumentado também pela complexidade do seu caso. O tipo e a quantidade de stents, ou a extensão do stent muito longo, ou vários stents, quanto mais stents o paciente tiver, maior risco tromboembólico. E o tipo de stent também é determinante. Os stents podem ser metálicos ou medicamentosos, e, em geral, utiliza-se hoje com mais frequência o stent medicamentoso. E o motivo disso é o seguinte: quando a angioplastia, o balão abre aquela estenose causada na artéria coronária e a instalação do stent. Esse stent, quando ele é um stent metálico, sem medicação, ele empurra as paredes da artéria, abrindo, dilatando aquela luz daquela artéria, fazendo com que volte a ser pérvia e o fluxo sanguíneo coronariano volte a um volume, a um valor que seja mais seguro para aquele paciente. Só que esse stent metálico, ele gera um estímulo à camada muscular da coronária, fazendo com que haja uma hipertrofia muscular naquela região e acaba que o próprio stent ele vai ser estenosado pela força do músculo, pela sua hipertrofia. Ocorre essa possibilidade de estenose do stent. Então, isso é extremamente perigoso e volta a apresentar, então, a necessidade de refazer o procedimento. Muitas vezes, a presença daquele stent metálico impossibilita a troca ou a colocação de outro stent e, às vezes, o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia aberta. Então, devido a isso, foi instaurado, foi desenvolvido o stent medicamentoso. E o stent medicamentoso, ele é medicamentoso porque ele tem na sua composição, ligado à estrutura metálica do stent, uma substância medicamentosa que é citostática. Então, essa substância, ela impede essa hipertrofia da musculatura e aquele risco de estenose do estente acaba diminuindo. Só que, como é uma substância citostática, ela também retarda muito a cicatrização daquela região cruenta, lesada pela presença do estente, e como ela fica cruenta mais tempo, ela fica expondo o subendotélio por um tempo mais prolongado, gerando aumento do risco tromboembólico também. Então, ali, aquela região cruenta é uma fonte de estímulo à produção de trombo. Por isso, no stent metálico, ele tem o risco de estenose, mas o risco tromboembólico dele é por um tempo mais curto. Então, ele vai ficar mais ou menos um mês tomando a sua terapia dupla antiplaquetária
Enquanto aquele paciente que recebe o stent medicamentoso, ele vai ter que ficar recebendo essa medicação por um tempo muito mais prolongado, devido a essa permanência de lesão de endotélio por um tempo mais prolongado. E por que que às vezes ainda se coloca o stent metálico? Porque existem pacientes que têm dificuldade para aderência à terapia dupla antiplaquetária, tem pacientes que têm risco de sangramento elevado, como pacientes com úlcera péptica, com aneurisma, entre outros, e pacientes que têm, por exemplo, uma doença neoplásica que vai necessitar de cirurgia num curto a médio prazo. Então, esse paciente, para poder realizar a cirurgia oncológica num tempo menor, ele acaba recebendo stent metálico, porque ele vai ficar só um mês recebendo, necessitando de receber a terapia dupla antiplaquetária. Se ele receber o stent medicamentoso, a cirurgia oncológica dele vai ter que ser postergada por um tempo maior ainda. A qualidade da revascularização também é determinante. Se aquele stent foi eficaz, se ele manteve um fluxo sanguíneo coronariano muito bom, o risco diminui, obviamente. É, e essa é a base do entendimento primeiro dos riscos tromboembólicos e da indicação do tempo de terapia dupla antiplaquetária. Na avaliação do risco tromboembólico, então, existem três pontos principais. Então, o tempo de colocação do stent, quando o stent foi colocado há mais tempo, se foi o stent medicamentoso, a gente vai ver o tempo, o stent medicamentoso de primeira geração, era um stent medicamentoso que gerava um risco muito maior de fenômeno tromboembólico. Então, a manutenção da terapia dupla antiplaquetária sugerida era de 1 ano, podendo reduzir um pouco em caso de necessidade extrema. Hoje, nos casos de stent medicamentoso mais modernos, os mais recentes, você indica normalmente a manutenção durante 6 meses, podendo reduzir até 3 meses em casos de surgimento de doença cirúrgica importante. A complexidade da lesão coronária é importante e a invasividade do procedimento. Então, são esses três pontos principais que vão determinar o aumento do risco tromboembólico, fazendo com que haja a necessidade de manutenção maior da terapia dupla antiplaquetária. Então, se o procedimento não é muito invasivo, se a doença coronariana não é muito complexa e se o tempo de colocação do stent já passou bastante daquele mínimo necessário, perdão, para manutenção da terapia, o risco tromboembólico é bastante reduzido. E se esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia com risco hemorrágico grande, a gente tem um pouco mais de folga na possibilidade de encurtar ou de interromper essa terapia dupla antiplaquetária, determinando caso a caso como que isso vai ser feito. Em relação a outros fatores, então, as comorbidades são muito importantes. Pacientes com doença, com diabetes mellitus, doença renal, paciente com arteriosclerose avançada, são pacientes que têm um risco coronariano, um risco tromboembólico aumentado. Pacientes que têm um stent há mais de 3 meses são considerados asa 3, para se imaginar a importância dessa colocação do stent nesse paciente que ele é portador de condições que podem levá-lo, por exemplo, a ter uma doença em outra coronária e apresentar também complicações no intra e no pós-operatório. E pior ainda no paciente que colocou stent há menos de 3 meses. Aí esse paciente é considerado asa 4. Em relação a prognóstico de complicação, procedimentos realizados com menos de 6 semanas, ou seja, um mês e meio, existe de colocação do stent, existe um risco
de 9% de evolução com infarto agudo do miocárdio. Com mais de 6 semanas, isso cai para 2,5%. E acima de 6 meses, o risco de eventos maiores cardiovasculares é igual praticamente, segundo os trabalhos recentes, procedimento ao paciente que é portador de stent não vai ser submetido à cirurgia. Então, realizar a cirurgia no paciente que tem o stent há mais de 6 meses coloca esse paciente em condições de quase igualdade com o paciente que não tem a, a doença coronariana ou a presença do stent. E a suspensão precoce da terapia dupla antiplaquetária, antes daqueles períodos de mínimos de orientação, faz com que esse paciente apresente um aumento de risco importante, aumentando a mortalidade em até 45%. Então, essa tabela mostra aqui os principais fatores de aumento de risco coronariano no paciente com stent. Então, o quão a doença é invasiva, se o stent foi colocado por uma doença coronariana aguda ou se ele teve esse diagnóstico como um achado e foi colocado o stent de maneira preventiva, o tipo de stent, como foi dito anteriormente, se o stent é em área de bifurcação, se ele é longo, se tem mais de um stent. A presença, a história anterior de trombose ou o uso de terapia antiplaquetária inadequada e as características do paciente. São pacientes que têm aqueles riscos da classificação de risco coronariano do paciente, né? Então, doença de multivaso, a fração de ejeção reduzida, diabetes mellitus, principalmente insulina dependente, paciente com doença oncológica e paciente com insuficiência renal dialítica. Nesse quadro, um detalhamento aqui do que aconteceu para poder acreditar que os stents medicamentosos mais recentes são melhores e permitem a interrupção da terapia dupla antiplaquetária de maneira mais precoce. Originalmente, os stents eram produzidos com aço, eles eram feitos com aço inoxidável. Isso foi substituído por cobalto ou platina, que mantém uma agressividade menor, um estímulo menor à produção de fenômeno tromboembólico. A utilização do citostático também, no começo era utilizado tanto paclitaxel ou os sirolimus, e observou-se que os sirolimus e outras drogas da sua família são muito mais seguros e muito mais eficientes na manutenção da redução daquele risco de estenose, sem tanto risco tromboembólico. Então, os stents hoje são à base de sirolimus ou drogas correlatas, não mais o paclitaxel. E também a utilização de polímeros menos trombogênicos levou à possibilidade de redução do tempo de necessidade de terapia dupla antiplaquetária na maioria dos pacientes com stent medicamentoso. Inclusive, existe a tendência a se produzir stent medicamentoso que é biodegradável. Então, ele vai ficar ali durante um tempo e, depois de um tempo, ele vai ser absorvido e vai permitir que o paciente, eventualmente, continue com a sua coronária pérvia, a não ser que ele volte a apresentar outra placa, por exemplo, mas ele vai ter aquele estímulo trombogênico durante um período, mas depois ele vai ser absorvido e esse estímulo não vai mais existir. Em relação ao risco hemorrágico, é importante preocupação em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com cavidade fechada, e aí
a cirurgia de crânio, coluna e próstata são cirurgias que qualquer sangramento pode levar a um dano gigantesco no paciente. O crânio pode aumentar a pressão intracraniana, a coluna pode levar a hematoma de peridural com compressão de medula e perda de função neurológica dali para baixo, e a próstata, se houver sangramento, não tem como fazer hemostasia. Então, nesses casos, existe a necessidade de interrupção da terapia dupla antiplaquetária. E aí, naquele paciente que já cumpriu o prazo de terapia dupla antiplaquetária, que normalmente a gente mantém pelo menos o ácido acetilsalicílico, e suspende só o clopidogrel ou outro bloqueador do P2Y12, a gente vai ter que, nesses pacientes, interromper tudo. E aí o risco tromboembólico aumenta para se evitar aquele risco hemorrágico extremamente elevado nesses pacientes. Grandes cirurgias abertas, a gente tem que avaliar se vai manter o ácido acetilsalicílico, se não vai, mas antes do prazo estipulado através de guidelines para cada um tipo de stent, a gente só vai realizar a cirurgia se ela for realmente uma emergência. Se não for uma emergência, uma urgência, a gente vai adiar até o tempo ideal de proteção tromboembólica do paciente, e aí depois vai ser feita a avaliação se suspende uma ou duas das drogas utilizadas para proteger esse paciente contra fenômenos tromboembólicos. Em relação ao risco hemorrágico, então, ele está aumentado nas cirurgias de cavidade fechada, nas grandes cirurgias abertas. É importante estimular a produção de hemácias. Se o paciente tiver uma hemoglobina menor que 12, existe um maior risco também, porque o sangramento vai fazer com que ele tenha uma queda a valores mais significativos da hemoglobina, e que podem levar à insuficiência de oferta de oxigênio tecidual. Então, é importante saber também que esses pacientes têm maior risco. O sexo e a idade, pacientes de mais idade, pacientes de sexo feminino, sempre vão apresentar um risco aumentado também. E em relação ao risco hemorrágico, também os fatores que podem influenciar esse risco hemorrágico: estado funcional do paciente, se o paciente tem aterosclerose, se tem, como é que está a função hepática dele, a função cardiovascular, se a doença coronariana dele é grave. Então, esses pacientes, doença renal, paciente com doença oncológica, que normalmente vem já anemiado pro evento cirúrgico, e muitas vezes ele não responde à oferta de sulfato ferroso e eritropoetina, o que é o ideal de utilizar no paciente com anemia no pré-operatório, principalmente para eventos cirúrgicos maiores. E muitas vezes a gente tem que aceitar uma redução no valor de hematócrito e hemoglobina em doenças oncológicas, mas a gente sabe que essas situações vão aumentar o risco hemorrágico. São pacientes mais débeis que têm menos reserva fisiológica para aceitar a hemorragia. E a hemorragia é mais facilitada neles também. Então, esse artigo finaliza relatando quais as situações que são mais favoráveis e aquelas que são desfavoráveis para a realização de uma cirurgia ambulatorial no paciente portador de estenose. Então, o paciente se for escalado, tiver uma cirurgia pouco invasiva, cirurgia minimamente invasiva, ou um procedimento diagnóstico, endoscopia, paciente que tem um stent implantado único numa região favorável, não é região de bifurcação, e esse stent já está ali há mais de um mês, se o stent for metálico, ou mais de 6 meses, se o stent for dos novos stents medicamentosos, mais de um ano, se for da primeira geração, que já não se utiliza mais. Então, praticamente a gente hoje só fala dos stents da nova geração, porque os da velha geração já tem mais de um ano, já não teria tanto problema. E se esse paciente ele tem um risco tromboembólico tão pequeno que você pode tranquilamente interromper a terapia dupla antiplaquetária, mantendo só
o ácido acetil salicílico. Agora, ele vai ser contra isso se esse paciente, se a cirurgia for de grande porte, se o stent for recente, se a doença coronariana é complexa, se existe um alto risco de trombose, como mostrado na tabela 1, no diapositivo, em diapositivo anterior. Se o risco hemorrágico é grande, então vai ter que pesar o risco tromboembólico sempre com o risco hemorrágico. Se a cirurgia dupla antiplaquetária não pode ser suspensa, numa cirurgia invasiva pelo risco tromboembólico elevado, ou se ele tem um risco hemorrágico importante, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia de porte maior, esse paciente, independente do caso, cirurgia maior, ele não vai para, não teria de indicação de ser cirurgia ambulatorial pelo porte cirúrgico, mesmo se ele não tivesse o seu stent. É importante que ele entenda as orientações, siga estritamente todas as recomendações antes e depois da cirurgia. Qualquer risco de não entendimento pode levar a comprometimento do desfecho, então também esses pacientes devem ter a sua cirurgia realizada em ambiente intra-hospitalar, sem regime ambulatorial. Então, é isso aí, é uma publicação recente, 2023, na Anestesia Analgésica, que relata, descreve os pontos a favor e contra uma cirurgia ambulatorial no paciente, no paciente portador de stent. Muito obrigado, espero que tenham gostado da apresentação, do conteúdo, e grande abraço.